Então, boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma reunião dos representantes dos grupos com os advogados, doutor Ricardo e doutora Gabriela, hoje é dia 31 de julho de 2020, e nós vamos começar, eles vão explicar a situação depois dessa decisão do ministro Dias Toffoli, e o que isso implica nas ações que nós temos já em andamento. Deixa eu ver. Quem vai começar? Posso começar eu. Deixa eu só explicar. Anabela, eu acho que... cadê a Anabela? Eu não sei onde ela está. Tá aqui. Tá. Eu acho o seguinte, eu acho que é melhor a gente deixar eles falarem da situação em geral, tá? E aí depois a gente fala, se for o caso, mas assim, eu acho que os grupos, eu vou deixar a doutora Gabriela falar, mas eu acho que os grupos podem ficar acalmados. Quem está com iPhone, eu gostaria só que a pessoa se identificasse, por favor. Pode falar? Célia. Célia, você é de que grupo? Se puder, que a gente já sabe. Tá. Então, olha só. Eu vejo o seguinte, eu vou deixar a doutora Gabriela falar, mas todos que estão com as ações, por mais que estejam preocupados, estão garantidos. Nós não estamos... Quem está com a ação já está aguardando o julgamento. Alguns... não, aqui. Gente, olha só, eu vou pedir só, por favor, que se identifique para a gente poder saber quem é que está participando. Tá? Tem uma pessoa que está com iPhone, mas não tem o nome, nem o vídeo, nem o áudio, nem a identificação. Oi. Você sabe identificar? Boa tarde. Boa tarde. Pedro Borges, o pai da Vivian. Você que está com... então deixa eu só mudar seu nome aqui. Posso? Que aí fica mais fácil. Peraí. Pedro. Qual é o grupo, Pedro? Qual é o grupo? É o 67. Tem 2 do 67, então? Tá. Tudo bem. Então, deixa eu entrar mais aqui. Entrando mais 2 participantes, e aí a doutora Gabriela vai começar, então, né? Tá. Pode falar. Espera aí que eu vou fechar os outros, tá? Vou pedir só... Espera aí. Vou tirar o som, gente, para poder... Todo mundo fecha o microfone, por favor. E aí a Gabriela pode falar. Tá. Pode? Pode chegar aqui para ouvir. Vai, Gabriela. Pode abrir o seu. Abre. Bom, vamos lá. É porque eu vi que tinha aqui no grupo de pais alguém que não tinha recebido, no grupo de representantes, desculpa, alguém que não tinha recebido o link. Mas eu acho que já... Tem gente que não está conseguindo entrar. A representante do grupo 44 e representante do grupo 66. Deixa eu ver.
Ah, peraí. Vou mandar o link aqui, tá? Para Milena. Já mandei o link. Aqui, a Jordana, 22. Tá entrando. A Márcia da Mata, do 44. Jordana já foi. A Márcia, mas a Márcia ia mandar alguém. A Márcia mandou alguém no lugar dela. Ela está perguntando pelo link. Ó, Milena Pontes também. Sim, a Patrícia aqui. E Miriam também. A Milena eu já entrar. mandei. Eu já mandei o link. Peraí. Deixa eu tirar o barulho. Ó, o Maurício. Tá. Peraí. Só um minuto. Tirar o telefone daqui. Peraí. Jaqueline. Falta mais alguém? Alguém mais não conseguiu? Boa tarde, Maurício, representante do grupo 23. Tem aqui Miriam, tá? Tem mais um. Deixa eu ver se já todo mundo. O que acontece? Ué, boa tarde. Peraí, deixa eu ver. Como é que eu faço para colocar de novo a Milena? O que houve? Deixa eu aqui. Boa tarde, Lia Storani. Gente. Tá, pode entrar. Grupo 64. Peraí. Nós estamos só aguardando todo mundo entrar para a gente começar, porque algumas pessoas estão com problema no link. Vou mandar por e-mail para ela, tá? Já recebeu o link? Deixa eu ver. Só falta aqui, peraí, que vou mandar por e-mail. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. 64 aqui, ok? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ó, estou ouvindo bem. Deixa eu convidar aqui por... Deixa eu ver aqui, participante. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Onde é que é aqui? Deixa eu reduzir isso. Opa, não sei. Espera aí. Aqui. Deixa eu só ver aqui para fazer o convite para ela. No Zoom. Aqui. Tá. Vou pedir para entrar aqui. Peraí. Não consegui. Não sei como eu consigo botar a Milena. Falta quem? Aqui, Drica. Peraí. Deixa eu ver se ainda falta mais gente. Tem mais uma que eu não estou conseguindo fazer entrar. Peraí. Por aqui. Aqui. Bom, tem 33 participantes. Tá? A Milena não está conseguindo entrar. Aqui, tá, já vi onde é. Por e-mail. Espera aí que eu vou mandar. E aquilo, quase nada.
Eu não bebia água normal, eu bebia como eu bebo aqui, básico. Eu fazer até mais fino aqui, né? Desinchei. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se agora consigo falar por Gmail. Vou mandar aqui. Aí. Tá. Peraí. Fiz tudo errado. Só falta mais um aqui. Aqui tem um. Deixa eu ver aqui. Peraí. Mandei um e-mail, tá. Vamos lá. Deixa eu ver se falta mais alguém. Gente, porque às vezes eu recebo de outros grupos, e aí eu fico meio enrolada. Mas acho que está todo mundo aqui. Falta só... Bom, eu acho que a gente pode começar. E aí vai... aqui a Márcia, do 44, né? Vamos lá? Tem 34, falta ainda, mas aí as pessoas vão entrando, né? Tá? Eu vou vendo aqui se tiver mais alguém pedindo. Vai? Gabriela? Podemos? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, que foi o que causou maior preocupação, né, em todo mundo, foi a divulgação de que a lei estadual, né, que previa uma redução mínima de 30% para instituições educacionais, teria caído, né? Então, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Quando a lei entrou em vigor, algumas instituições existem diversas associações, né? Associação de universidade, associação de creches, uma associação geral que cuida de vários períodos, desde creche até a universidade. Então, essas instituições, esses grupos, entraram com ações para tentar assustar os efeitos dessa lei. Em uma dessas ações, da qual a Estácio faz parte, foi deferida uma liminar. É exemplo da liminar que a gente tem aqui em tantos processos, né? Suspendendo os efeitos da lei até que fosse que isso fosse julgado lá na frente, tá? E aí, em algum momento, né, se você questionar a liminar, né, do órgão pleno, dizendo que nenhuma decisão daqui do tribunal teria validade até que a ação de inconstitucionalidade que foi movida em Brasília, tá, tivesse uma mente, tá? Foi o nosso querido ministro Dias Toffoli falando que essas decisões iniciais de primeira instância, né, inclusive dessa liminar que suspendeu os efeitos da lei, que elas teriam validade sim. Tá? Então, o que nós temos tão somente hoje é uma liminar de um grupo da qual a Estácio faz parte, né, dizendo que eles não são obrigados compulsoriamente
a dar a redução da lei, enquanto não ficar decidido se essa lei é constitucional ou não. Quer dizer, a lei não caiu, a lei continua em vigor. O que eles têm no momento é uma liminar. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bom ficar claro para todo mundo. O segundo ponto é que, quando nós conversamos pela primeira vez com a associação e entendemos a necessidade, principalmente do curso de medicina, em função da carga horária muito pesada de aulas práticas, né, de entrar com ações para rever o valor das mensalidades, a gente nem falava ainda de lei. O doutor Ricardo chegou a participar de diversas audiências públicas, tá, antes da lei ser sancionada, e nós já estávamos entrando com ações de redução. Por quê? Essa lei, ela está tratando de um caráter socioeconômico. Ela tem um aspecto amplo. Ela trata desde a creche até a universidade. Ela não está tratando de um caso específico. A intenção foi manter um equilíbrio, porque se entendeu que na pandemia as pessoas poderiam, e muitos estão, passando por sérias dificuldades financeiras, né? E que, de alguma forma, como os serviços não iriam ser prestados integralmente, porque a gente tinha uma quarentena, um isolamento, que teria que ter uma adequação aí em valores. Então, quando a lei foi sancionada, ela foi visando um caráter socioeconômico. As ações que nós estamos propondo, elas têm um caráter contratual. O que nós estamos falando é que está se pagando integralmente por um serviço que, em alguns casos, como no internato, nem está sendo prestado. Então, são coisas completamente diferentes. O fato de todas as duas, assim como a questão da Defensoria Pública também, né, da ACP movida pela Defensoria Pública, o fato de todas essas medidas, seja lei ou ação, estarem tratando, né, de educação e de mensalidade, não quer dizer que necessariamente o embasamento seja o mesmo, e não é, tá? Então, isso é uma coisa para vocês terem uma certa tranquilidade. A gente não está falando aqui se alguém está hipossuficiente. A gente não está falando que a pandemia reduziu a capacidade de vocês de pagarem alguma coisa. O que a gente está falando é a Estácio não está prestando serviço na forma que foi contratada. A modalidade presencial, ok, entendemos que o MEC falou que aulas teóricas podem e devem ser substituídas por aulas online, né, visando o interesse coletivo da saúde, né, saúde e, por consequência, a vida. Tudo bem, só que medicina não é só aula teórica. A gente tem uma carga prática muito grande e ela não tem como ser prestada. O próprio MEC veda qualquer possibilidade, né, de aulas práticas em modalidade online, é impossível. Então, as nossas ações não têm ligação nenhuma com isso, mas, né, o apelo popular, porque a gente sabe que as coisas, quando caem na mídia, quando caem no popular, elas às vezes acabam se confundindo, né? Eu vejo diversas pessoas falando que a lei caiu sem ter caído, né? A gente escuta muita coisa e acaba entendendo isso como verdade absoluta. E a gente tem que lembrar que magistrados, juízes ou desembargadores também são pessoas, também assistem jornal, também conversam com vizinhos e com outras pessoas e se deixam, de certa forma, às vezes, influenciar por aquilo que eles têm como notícia, né? Então, o que a gente começou a notar é que algumas decisões usavam como parâmetro a lei estadual em relação aos 30%, mesmo o nosso pedido não tendo relação nenhuma. Eles resolveram fazer isso como um parâmetro, o que não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Nós estamos lidando, por enquanto, com liminares, tá? Então, para quem tem ação ajuizada, tá? O fato da lei ter os efeitos suspensos por hora, porque, volto a falar, é uma liminar, ela pode cair a qualquer momento, né? O fato da lei ter os aspectos práticos suspensos não afeta em nada, porque nós não estamos baseados em lei nenhuma, né? Nós temos liminares baseadas no pedido de não prestação de serviços. A única coisa que a lei, para alguns magistrados, né, serviu foi como um parâmetro de percentual, que nós entendemos até de forma equivocada, né? Porque o percentual de 30% talvez
atendesse a primeiro período, mas jamais atenderia um internato, um 8º período. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda está discutindo isso, né, ao longo do processo, a gente só está começando, o processo está começando. Né? Agora que a gente está começando a falar em réplica, porque a Estácio já apresentou em diversos processos a resposta dela, que a gente chama de contestação. Então, o processo está caminhando ainda. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Cada magistrado entende de uma forma, né? Como a gente já viu aqui diversas vezes, é só a gente ver que não tem um perfil de, olha, primeiro período vai ser X% de redução, internato vai ser X% de redução, cada um tem um entendimento, né? E dentro desse entendimento, as liminares também são formuladas. Então, a gente tem, em alguns casos, que tinha previsão de depósito judicial, caso a Estácio não adequasse. Outros casos que dizia que iria se fazer depósito judicial até julho, por exemplo, e dali por diante a Estácio deveria adequar. Outros casos que não tinha nenhuma previsão de depósito e tinha previsão de multa. Outros não tinha nem depósito, nem multa. Então, à medida que o tempo foi avançando, e nós vimos que estava chegando perto da época de rematrícula, nós começamos a provocar o judiciário para garantir aquelas pessoas que a Estácio ainda não tinha adequado o boleto e não tinha previsão de multa, para que elas pudessem fazer o depósito judicial. Era uma forma delas se manterem adimplentes, quer dizer, em dia com as mensalidades. Porque se você depositou judicialmente, ninguém pode dizer que você está devendo, que você está em atraso. Né? A Estácio soltou uma nota ontem ou hoje falando que está verificando a validade, né, desses depósitos judiciais. Ela não tem que verificar nada, o depósito foi aceito ou determinado pelo juiz, os valores estão de acordo com os percentuais de redução determinados, quer dizer, ela vai passando para quem não tem um entendimento jurídico e para os alunos, de uma forma geral, uma sensação de insegurança, é um terrorismo psicológico, tá? Então, a gente está adequando em todos os casos. E quando a gente recebeu o documento da Estácio marcando a rematrícula específico do dia 27, nós peticionamos em todos os processos informando isso. Né? Informando que teria um insofismável, quer dizer, um prejuízo sem dimensão acadêmico. Porque se aqueles alunos não pudessem se rematricular, e a gente entende que se voltassem às aulas presenciais, não caberia todo mundo numa mesma sala, eles teriam que compartimentar, eles não abriram novas turmas, né? Por exemplo, não sei exatamente as matérias, mas se fosse dentro de direito, vamos dizer direito civil, tinha 30 alunos dentro de sala de aula, agora só pode ter 10, então eles têm que abrir outras turmas daquela matéria para poder atender todos aqueles alunos. Nós não vimos esse movimento, então alguns alunos iriam ficar de fora de qualquer jeito, e tudo isso nós estamos informando ao judiciário, informando que ela não cumpriu, não importa se agora a lei está suspensa, a lei foi suspensa ontem, até então a lei estava válida, e ela não estava implementando em todos os boletos o percentual de lei, ela não estava implementando os boletos as liminares, ela não estava considerando os depósitos judiciais feitos, e ela já foi citada, intimada em praticamente todos os processos. Então, não existe nenhuma justificativa para ela dizer que não sabia, em alguns casos, de depósito judicial. Isso é má-fé. Assim como a gente também entende como absurda a situação dela começar um novo período sem ter concluído o anterior. Eu vou tirar como exemplo o aluno do primeiro período, que você não tem como montar grade, não tem como montar nada. Você entra e a faculdade te apresenta aquilo ali. Como é que você vai para o segundo período, sem ter terminado o primeiro, sem saber se você passou em todas as matérias? Tem uma matéria que prende a outra. Tem aluno que não conseguiu fazer rematrícula porque ainda está fazendo prova. A prova é daqui a 2 semanas. Então, ele foi impedido de fazer a rematrícula. Então, o fato dela abrir uma rematrícula e forçar todos a se rematricularem, sem ter terminado o período anterior, sem todos terem as notas, aprovação ou reprovação em alguma matéria, é um absurdo. Um absurdo maior é ela marcar uma data, dia 17 de agosto. Quem foi que falou que no dia 17 de agosto vai estar autorizada a voltar à aula presencial? Ninguém sabe. O governo do estado falou que até o dia 5, e até lá ele pode prorrogar de novo, como ele tem feito constantemente desde que começou isso. Então, assim, o que a gente está vendo é que ela está fazendo tudo
para criar uma desarticulação no movimento que foi feito pelos pais e pelos alunos em função da questão da redução das mensalidades. Ela faz isso quando ela pega um grupo de 10 alunos e deixa de corrigir o boleto de somente 2. Quando ela permite que apenas um aluno, num grupo de 8, faça a rematrícula e os outros não. Quando ela reconhece parte dos depósitos de um grupo e outra parte não, os depósitos foram feitos todos juntos. A gente informa numa mesma petição, junta todos os boletos. Como é que alguns alunos ela reconheceu e os outros não? Está tudo junto. Quer dizer, tudo isso são chateações que ela vai causando para desestimular, porque chega uma hora que a pessoa fala assim, ai, não aguento mais. Eu tive uma mãe que me ligou desesperada, falando, doutora, eu estou com 50%, a gente depositou em juízo. Eles estão dizendo para minha filha que não reconhecem, que só vão reconhecer quando o dinheiro estiver na conta da Estácio. E minha filha está desesperada, está querendo que eu pague para ela poder fazer a rematrícula. Então, eles vão fazendo isso, eles vão minando, né, para alunos que tinham depósito judicial, mandando carta, que vão negativar o nome. Né? Assim, os alunos estão desesperados. E à medida que eles vão ficando desesperados, eles vão enlouquecendo os pais também. Né? Porque essa mãe falou, já falei para ela que eu não vou pagar, mas ela está me enlouquecendo. Né? Então, assim, a gente tem que ter nesse momento calma. Nós temos um processo judicial que, pelo visto, está causando um impacto muito grande na Estácio para ela estar tendo esse tipo de atitude, né? De tentar dividir o grupo, reconhecendo parte de pagamento, outro não, deixando alguns rematricularem, outros não. E a gente não tem a menor dúvida que, no final desse processo todo, nós vamos sair vitoriosos. Agora, estamos lidando, né, com uma mega empresa, né, que a gente vê alguns juízes, a gente pegou uma decisão hoje de um juiz negando uma liminar, dizendo que a Estácio, coitada, estava sofrendo os impactos da pandemia. Ela devia estar com uma crise séria no caixa dela, que a gente não estava calculando isso, a folha salarial dela. Quantos reverses a Estácio não estava tendo com a pandemia? A mesma Estácio que acabou de comprar o IBMEC em um outro grupo. Né? Então, em alguns momentos, a gente está enfrentando também o judiciário, os juízes de primeiro piso, que alguns parecem estar advogando em prol da Estácio. Né? É uma situação delicada que nós estamos conseguindo, mesmo com todos esses entraves, com todo o poder de fogo que a Estácio tem, nós estamos com um direito tão bom ao nosso lado que chega uma hora que... Hoje o doutor Ricardo foi despachar com uma determinada desembargadora e que ela falava, doutor, mas eles cumpriram? Não cumpriu, tá aqui. Olha, mas eles fizeram tudo que ela tentava argumentar como desculpa para embasar uma possível negativa, a gente ia comprovando para ela que não tinha como. Mas eles estão prestando a aula na integralidade. Não, excelência, não estão. Olha aqui, ó, é carga horária prática, os alunos não têm. Então, a gente sabe que tem horas que vocês ficam desestimulados. Né? Eu dou muito como exemplo o grupo 8 e o grupo 5. O grupo 8, assim, quando nós entramos com a leva, nós entramos com 13 processos de uma vez só. O grupo 8, a gente pegou um juiz que infelizmente está com outros 2 processos, ele fez de tudo, ficou um mês com o processo com ele para análise, adora pedir uma coisa diferente, tudo isso para não dar a liminar e não negar, né? E assim amarrando o processo. Mas em uma das decisões dele, ele deu uma brecha e nós pudemos agravar e relatamos tudo isso, né? Que era inadmissível estarmos desde maio esperando uma liminar. E o desembargador deu. O grupo 8, a liminar saiu há pouco tempo. Né? Aí e a representante do grupo, a Sueli, que eu não sei nem se está aqui, falava, doutora, tem grupos e grupos entrando depois de mim, todo mundo conseguindo, e o nosso não sai. E eu falava para ela, calma, que vai sair. Vamos ter paciência. E tenham certeza que o processo de vocês, para um trâmite normal de um processo judicial, ele está muito rápido. Principalmente levando em conta que a gente está na pandemia. Tá? O processo está rápido porque nós somos realmente diligentes. Nós compramos a briga, estamos correndo atrás. Eu tenho 2 advogados que estão com a orelha vermelha de telefone, de ligar para cartório, para tentar despachar com o juiz. A gente está em cima. E assim, se algum grupo aqui essa entrave da liminar, eu não tenho a menor dúvida que lá na frente isso vai se resolver. O que eu peço para vocês só é, não desanimem, tá?
Eu não vejo essas aulas voltando tão cedo. O poder, os órgãos reguladores, né, já têm se manifestado muito contra isso. E as faculdades falam, mas na Europa, no resto do mundo, a Espanha está numa segunda onda. A Alemanha também, quer dizer, a gente não sabe esse vírus, o que a gente está enfrentando, a gente não tem uma previsão concreta. Então, fiquem calmos, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas nós estamos diligentes e correndo atrás do direito de vocês. Não se deixem impressionar pela Estácio e procurem passar, aqueles que são representantes e pais, essa tranquilidade para os alunos, né? Porque eles ficam apavorados. Né? Quando vem alguém lá da Estácio falando, vocês vão jogar 6 meses fora. Nossa, vocês já podiam estar resolvendo isso. Estão jogando fora. 6 meses. Jovem é ansioso por natureza. Claro que eles querem se formar, mas não pode ser a qualquer custo e não pode ser, né, diante dessa pressão absurda da Estácio, querendo forçar. Isso é quase uma extorsão, um pagamento indevido. Né? Então, assim, procurem passar essa tranquilidade para eles, no sentido de que estão se fazendo certo. A ideia dos jovens não é justamente mudar o mundo, serem melhores, né? E é isso que nós estamos fazendo. A gente está mostrando, de uma forma geral, que os interesses econômicos da Estácio não podem estar acima daquilo que é certo. Né? Ela não pode obrigar as pessoas a pagarem por um serviço que ela não está prestando. Ela não pode obrigar os alunos a voltarem para as aulas práticas, né, para os estágios, com uma luvazinha, né, de tinturista praticamente, uma máscara. Que isso, gente? Isso é EPI válido? A gente vê pessoal com capote, com óculos, com um monte de coisa se contaminando. Ela quer que os alunos voltem assim, de qualquer jeito? Quer dizer, que preocupação é essa? E essa mesma preocupação toda, né, que a gente demonstra para os alunos o tempo todo que ela não tem, ela faz o movimento inverso. É porque pai é apavorado, eles não querem que você volte, a associação não está prestando atenção nos interesses de vocês. Então, a associação está defendendo o quê? A associação foi formada por quem? Para quem? Né? Assim, mantenham a serenidade, passem isso para os filhos. A gente teve realmente algumas questões com algumas liminares que foram dadas em primeira instância. A Estácio agravou, tá? Mas em todos esses casos, assim, não é liminar, ainda vai ter julgamento de agravo. Em algumas a gente já sabe que a Câmara é extremamente favorável à redução, que foi uma juíza designada que entendeu diferente, ou um desembargador que Deus sabe por que entendeu diferente, reduziu um pouco o percentual, mas isso lá na frente vai mudar. Então, assim, mantenham a tranquilidade, tá? O Ricardo vai explicar melhor como um todo, e a questão da rematrícula e algumas outras coisas que nós estávamos pensando também em adotar como medidas, né, para dar um freio na Estácio, né, porque ela realmente está achando que ela está num país dela, né, com leis dela, e que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode desrespeitar a lei, pode desrespeitar a decisão do judiciário, e que vai ficar tudo por isso mesmo, porque ela vai fazer terrorismo com os alunos, com questão de rematrícula e tudo mais, né, ignora todo mundo e que todo mundo vai engolir a seco. E a gente está com algumas ideias para mostrar para eles que não é bem assim que as coisas funcionam. Ricardo? Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Meia Enfim, voz, ok. Sim. tá, eu vou evoluir então. Essa questão de efeitos da lei, ela é tão confusa, que eu vou até fazer uma pequena correção no que a doutora Gabriela falou. Tá? E assim, não é porque ela tem errado, porque ela quis, não. É porque realmente é confusa. Inclusive, hoje eu estava despachando com uma desembargadora, a Gabriela falou, e a desembargadora falou, não, a lei está com os efeitos suspensos. Não, não está com os efeitos suspensos. A Gabriela até falou que está com os efeitos suspensos, mas não está. Ela até vai ficar, mas ela ainda não está. O que está acontecendo é o seguinte, uma decisão da primeira instância, tá, no qual o PROCON é impedido de fiscalizar o descumprimento da lei. Então, essa decisão ela está válida. Ou seja, a lei está válida, mas o PROCON não pode aplicar qualquer tipo de penalidade para quem estiver descumprindo. E essa decisão ela também não se aplica à Estácio, ela se aplica a um grupo de escolas particulares. Tanto é que no processo que a Estácio faz parte, que é de uma outra vara, a Estácio entrou com um pedido para fazer uma extensão de benefícios. Então, duas pequenas correções.
a lei não está com seus efeitos suspensos. Pode até ser que ela venha a ter, porque esse processo está se habilitou, mas hoje ela não está com os efeitos suspensos, e a única coisa é que o PROCON não pode autuar. De qualquer forma, voltando ao que a Gabriela falou, os efeitos da lei, para a gente, eles são indiferentes, eles seriam apenas um paradigma, um percentual mínimo, que, ao meu ver, é tímido, 30%, ele não se aplica nem ao primeiro período, como a Gabriela suscitou aqui. Não, a gente não tem hoje na Estácio nenhuma matéria de medicina que tenha um percentual menor de 45% de aulas práticas. O primeiro período, para uma pequena noção, é 49% de aulas práticas que não são prestadas. Então, não tem nenhuma matéria, nenhum período que tenha menos de 49%. Nenhum. Tá? Internato é 100%, oitavo período é 53% e assim por diante. Então, os 30% para a gente, eu não acho satisfatório para nada, ele é apenas um parâmetro. Nós estamos falando de relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor, que se sobrepõe a essa lei, a lei veio apenas para nortear. Então, esse sempre foi o nosso objeto, tá? O descumprimento contratual e o desequilíbrio por conta do serviço que não está sendo prestado. Tá? Então, a lei é só um norte. Então, vocês não precisem ficar apavorados, ainda que a lei venha a ser declarada inconstitucional. A Estácio, em nenhum momento, ela cumpriu, em nenhum momento ela estava empenhada em cumprir e, obviamente, que ela não vai cumprir, mesmo que pior sendo declarada inconstitucional. Então, a lei para a gente não ia fazer diferença nenhuma, porque a Estácio não se empenhou em cumprir mesmo quando ela ainda está vigente. Na ideia da Estácio, ainda estivesse com vigência. Tá? Os boletos de agosto, já tenho recebido diversas reclamações. Acho que todos estão com erro. Todos. Tá? Nosso primeiro processo, que é o processo número 1, é um solo. Tá? O primeiro que confiou na gente, ele veio com um boleto errado. Ele tem uma liminar de 30% e foi em abril que a gente entrou com o processo. A lei ainda não existia, foi baseado no Código de Defesa do Consumidor, redução de 30%, e o boleto de agosto veio com diferença. Eles estão cobrando uma diferença que eu nem sei de onde é. Eu não consegui entender o que a Estácio está fazendo. Eles não estão cumprindo nem a liminar, e então o boleto veio 15 mil. Acredito que todos, ou pelo menos alguns, a grande maioria, tenha boletos no mês de agosto com esses valores distorcidos. Não paguem. A gente vai informar em todos os processos que está havendo esse tipo de divergência. Acredito eu que talvez até segunda esses boletos mudem de valor, assim como aconteceu há um tempo atrás que a Estácio mudou 4 ou 5 vezes o valor dos boletos de julho, inclusive as datas de vencimento. O que a Estácio está querendo fazer com vocês é o seguinte, é terrorismo psicológico. E eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa com eles. Não só a nível judicial, que aí cabe a nós, advogados, fazer, mas vocês têm instrumentos suficientes para fazer propaganda negativa, marketing negativo, divulgação boca a boca. Olha, é essa faculdade que você quer para o seu filho, ele não trata o meu filho como um ser humano, ele trata como um número, ele não cumpre a lei. A Estácio não cumpre a lei. Tinha uma lei de 30%, estava valendo, e a Estácio não está cumprindo. Então, vocês, consumidores, vocês têm mecanismo para virar esse jogo. Facebook, se tiver publicitário nesses grupos, enfim, marqueteiro, pessoas que tenham ideias nesse tipo, é propaganda negativa, boca a boca, começa a fazer campanha de Facebook, Instagram, Twitter, não fique na Estácio, a Estácio não respeita a lei. Enfim, eu acho que esse é um mecanismo que nós temos que usar também para mostrar que a Estácio não está jogando limpo e, obviamente, chumbo trocado não dói. Se eles estão fazendo dessa forma, vamos fazer dessa. Obviamente que nós vamos fazer tudo baseado em perspectivas legais. Ninguém vai extrapolar o direito de agir, ninguém vai extrapolar o direito de pensar, ninguém vai extrapolar o direito de falar. Eu quero advertir isso para vocês também, porque ontem ou anteontem a gente viu uma postagem numa rede social fazendo menção a um determinado magistrado que ele, de uma certa forma, teria extrapolado a decisão dele. E a menção era um pouco pejorativa, talvez até criminosa, tá? O aspecto jurídico da questão. Então, eu acho que isso também tem que ficar bem claro. Vocês não podem extrapolar o direito de pensar, porque tudo tem consequência nas redes sociais, principalmente, porque tudo é registrável, né? Então, fica muito fácil. Você tira um print daquilo ali, então,
Eu não quero nenhum de vocês sofrendo sanções, sofrendo processos por conta de extrapolar o direito de agir, direito de pensar. Tá? Então, a gente precisa ter calma. Vamos fazer tudo com paciência e sabedoria. Em relação à matrícula e à rematrícula, eu falei com a Denise o seguinte: Denise, nós temos hoje 500 e tantos alunos aqui com processos judiciais. A Estácio diz que não vai renovar as matrículas, quem está fazendo depósito judicial, eles não vão aceitar. Eu acho que é só um terrorismo. Tá? Eu acho que tudo isso é blá, blá, blá. Por quê? Quando as aulas efetivamente tiverem que começar do próximo período, ela não vai poder prestar o serviço para esses alunos que ela não renovou, ela disse que não ia renovar. E, obviamente, também não vai poder cobrar a mensalidade do próximo período para esses alunos, porque se eles não estão matriculados, eles em um limbo ali que ninguém sabe qual é. E eles vão abrir mão de 500 alunos, 500 matrículas e 500 mensalidades de 10, 11 mil reais? Eu acho que não. Então, eu acho que isso é uma estratégia deles para forçar vocês. É ligação todo dia, dizendo que vai botar no SPC, notificação extrajudicial. Eu passei 15 dias tentando uma liminar para uma mãe de um aluno. Só a Denise sabe o quanto eu penei para conseguir essa liminar. Eu consegui a liminar antes de ontem. Quando eu liguei para ela para avisar, ela falou: pô, meu marido acabou de pagar. A Estácio me ligava todo dia, meu marido tem 70 anos, é cardíaco, ele acabou de pagar. Eu falei: pô, jura que você fez isso? Ela falou: fiz, desculpa. Eu falei: enfim. Então eu joguei meu trabalho no lixo. Eu preciso que vocês confiem na gente. Hoje, assim, de 68 processos que nós temos, 68 grupos, não são 68 pessoas, são 68 grupos. Nós talvez tenhamos, no máximo, 10 processos sensíveis. Eu acho que nem isso, tá? São 60 liminares ou 61 liminares, com decisões, a maioria de 40%, 50% e 60%, pouquíssimas com 15%, 30%, algumas, porque a lei vem nesse período e aí alguns juízes se basearam. Então, assim, nós estamos fazendo certo, a Estácio está sentindo esse baque, tá? E nós precisamos agir com tranquilidade. Eu sei que para vocês, como pais, muitos filhos ficam agoniados, a questão de eu não vou ficar na mesma sala do meu amigo, mas a gente tem coisa que foge à nossa alçada. O processo ele tem uma tramitação, às vezes é um pouco lento. Tem alguns grupos aqui que podem, com certeza eles vão dizer que eu não estou mentindo, é o grupo 8, o próprio grupo 23, que eu estou olhando aqui a figura do Maurício, vê que é tudo muito mais lento. Alguns ficam um pouco mais sensíveis, mas a gente vai conseguindo romper essas barreiras. Tá? Hoje a gente tem um grupo de juízes, são poucos, mas a gente tem, que é quase que como se nós fôssemos os inimigos. Então, as decisões são muito amarradas, são atravancadas, os processos não andam, mas a gente vai dando nó em pingo d'água, vai deixando eles dando brecha e a gente vai indo para o tribunal e conseguindo decisões favoráveis. Em relação, vou falar também em relação às liminares no geral. Tá? Muitos processos, aliás, todos os processos que têm liminares, a Estácio recorreu. E os que têm liminares com valores que nós não víamos como satisfatórios, nós recorremos. Então, todos esses processos eles estão pendentes de julgamento em segunda instância. Muitos deles foram colocados em pauta, tem alguém com o microfone aberto, muitos deles foram colocados em pauta para julgamento virtual. O que é um julgamento virtual? É um julgamento que o advogado não pode participar. Inclusive, o grupo 23 foi colocado em pauta para julgamento virtual. Todos esses processos, nós nos opusemos ao julgamento virtual. Tá? Grupo 23, grupo 46, nós nos opusemos e eles vão ser recolocados em pauta para julgamento presencial. Vai ser por videoconferência, mas e nesses processos nós vamos ter oportunidade de nos manifestar, fazer sustentação oral. Então, isso vai ser importante também, ainda que demande mais 1 ou 2 semanas, porque isso vai fazer com que as liminares se tornem definitivas, porque aí vai ser o julgamento do colegiado, da turma julgadora, e nós vamos ter decisões que eram liminares definitivas em segunda instância, que vão formar a jurisprudência que nós precisamos. Então, isso também é importante, ainda que demore um pouco mais, questão de algumas semanas, às vezes 1, às vezes 2, mas tudo isso também é estratégia do nosso escritório. Então, eu falei sobre o boleto, falei sobre a lei, falei sobre o terrorismo, sobre os grupos que estão sensíveis. Nossa ideia a gente está com milhões de ideias, algumas a gente vai pegar esse final de semana e tentar sintetizar. Tá?
mas a ideia principal é, de repente, reunir todos esses processos e fazer uma única ação pela associação exclusivamente para tratar de assunto de rematrícula. A gente não vai tratar de mensalidade, a gente não vai tratar de nada. É óbvio que isso vai ser levado para a ação, mas o objeto e a causa de pedir, tá? E o pedido vai ser o quê? Olha, obrigação de fazer, qual seja, quem estiver discutindo questão de mensalidade judicialmente, que possa enfrentar e possa realizar a rematrícula sem nenhum óbice da universidade. Não vejo maiores dificuldades nisso, eu acho uma matéria tranquila. Se a gente enfrentar a resistência da primeira instância, a gente vai ter os mecanismos de controle de recurso, enfim. Mas essa é a nossa ideia. Também tivemos algumas ideias, conversei muito com a Denise. Eu acho que todas essas questões que a Estácio está fazendo, essas atitudes desenfreadas, são sérias, são drásticas e necessitam de punição justa e adequada. Os nossos processos não têm cunho indenizatório. Eles estão tratando única e exclusivamente de redução de mensalidade. Acho que nós podemos começar a viabilizar ações, e aí vai depender de vocês, em juizados especiais. Ao invés de nós termos 67 ações, pegar esses 500 alunos e começar cada um a distribuir sua ação no juizado especial com um pedido indenizatório, ainda que seja um pedido pequeno, de R$2.000, R$1.500, R$3.000, vão começar a surgir diversas demandas pulverizadas, cada um num domicílio ou num local. As ações de juizado, elas não dependem de pagamento de custas, então qualquer um pode fazer, inclusive sem advogado, tá? Eu acho que isso é uma estratégia também de contra-terrorismo para começar a mostrar para eles que nós temos os mecanismos de nos defendermos e, inclusive, de obter um tipo de reparação por isso. Olha, você está me ameaçando negativar, você não está prestando serviço, então eu quero uma indenização por dano moral. Seu serviço não está sendo prestado como eu contratei. Então, vocês imaginem 500 ações diferentes, cada uma tramitando num lugar. Vamos supor que tem aluno que mora em São Paulo, pode propor ação no juizado de São Paulo. Aluno que mora no Ceará pode propor. Eu acho que isso é uma estratégia excelente que vai fazer com que eles comecem a puxar os cabelos. Eu tenho certeza que essas decisões que nós temos hoje, tá? São 60 liminares, 61 liminares, para um grupo de alunos, sei lá, talvez 400, ou nem sei, mas eu tenho certeza que essas decisões estão fazendo com que a Estácio fique de cabelos em pé. Tá? Eles estão saindo do eixo. Então, vocês fiquem tranquilos, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance em tempo recorde. Às vezes, o processo negativo é hoje, nosso escritório dá entrada no agravo hoje, nosso prazo é 15 dias úteis, mas a gente faz no mesmo dia, 2 dias depois, e às vezes no dia seguinte tem uma decisão. Então, assim, tudo está dentro do controle. Óbvio que é um jogo de xadrez, é estratégia, a arte da guerra não tem jeito, mas eu tenho certeza que a Estácio não está mais naquele patamar de nós somos imbatíveis, nós estamos controlando o judiciário, nós temos alguns magistrados que dão aula, que vão segurar a nossa onda. Não, não estão. Senão eles não teriam 60 liminares em desfavor deles. Então, eu vou dar uma pausa aqui, vou beber uma água e aí vou deixar a Denise dar uma tocada aí se tiver alguma dúvida, alguma questão. Deixa só eu esclarecer aqui. Fala só uma coisa. Oi. Deixa eu mostrar uma coisa. Tá, eu ia responder aqui. Mas... Eu vou compartilhar com vocês a tela do que foi passado agora, tá? Para um pai que mandou aqui no grupo, e que eu acho que isso aqui é uma pegadinha deles, e eu acho que é importante que a gente fale sobre isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Vocês estão vendo? Aqui, ó. Matrícula, renovação de matrícula inadimplentes. Tá? E eles estão dizendo o seguinte, que quais os passos a serem seguidos para você pedir a emissão do boleto de renovação. Eu vejo isso da seguinte forma, se vocês podem me corrigir depois, mas eu vejo isso como você aqui está confirmando que você é inadimplente, quando, na verdade, nós estamos discutindo na justiça por não concordar com aquele valor que não foi reduzido e que nós conseguimos reduzir com liminares. Certo isso?
É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, a gente está com a questão dos liminares subjúdice, né? Por isso, inclusive, que a gente entende que se a gente está discutindo, né, eles não podem criar nenhum óbice à questão das rematrículas. Eu vi aqui algumas perguntas, né, que era justamente o que eu ia falar naquela hora. O grupo 53 tem liminar, tá? A liminar, ela não foi a partir de abril, nós agravamos disso, pegamos pelo caminho uma juíza designada, né? Mas o agravo, ele ainda não foi julgado. Então, a gente ainda, até lá, espera conseguir ampliar não só o percentual, que foi dado de 30%, mas também a questão do período, porque a pandemia não começou em junho, a pandemia começou em abril, então entende-se que tem que retroagir até aquele momento. Outra pergunta que foi feita... na verdade, porque o mês de março, né, que até alguns juízes deram, quando vocês pagam a mensalidade é no início do período, e as aulas foram paralisadas no dia 16, quer dizer, naquele momento ninguém sabia. E eles anteciparam as férias também. Que estaria por vir de uma pandemia. Então, quem ainda não tem a liminar, não deixa de estar discutindo a redução do valor da mensalidade pela não prestação de serviços. Então, todos vocês, com ou sem liminar, se estão ajuizados e discutindo esse valor, né, esse tema, vocês não podem ter empecilhos para fazer a rematrícula. Né? A gente teve uma decisão agora que a pessoa falou, não quero falar agora sobre a redução, mas de qualquer forma, né, intime-se imediatamente a Estácio para realizar a rematrícula e se abster de negativar os nomes. Ela não enfrentou a redução, mas ela entende que realmente não pode. A Estácio não pode penalizar as pessoas que estão discutindo a mensalidade, impedindo elas de se rematricularem, muito menos negativar o nome de pessoas que estão discutindo esse valor judicialmente. Isso é absurdo. Tá? Então, quando a gente fala de fazer, a gente pediu, né, a Márcia perguntou aqui se a gente está dependendo de uma ação coletiva, a gente pediu para praticamente todos os processos, tá, a questão da rematrícula. Alguns já se posicionaram nesse sentido, falando que a Estácio tem que rematricular. Tá? Mas quando a gente vê que, em alguns casos, que a gente não teve um desempenho bacana, vamos dizer assim, com o juiz de primeira instância, que a gente teve que levar a situação para uma segunda instância, para um desembargador dar a liminar, né? A gente já sabe que aquele juiz lá embaixo, ele não entende pela redução da mensalidade, ele negou. Então, ele também não vai se preocupar com a questão da rematrícula ou não. E aí a gente estaria toda hora, imagina, pagar uma nova custa, R$405, fazer um novo agravo específico para rematrícula. Quer dizer, eu acho que a coisa acaba se perdendo. Então, por isso se pensou na questão da ação coletiva, especificamente para a rematrícula. Tá? Quem ainda não está com a liminar, não está com a liminar porque a gente está com esses juízes de primeira instância, alguns por insegurança, né? Outros por motivos que prefiro não comentar, né? E que de alguma forma nem impedem, né? Falam assim, não vou dar liminar, nem deferem, né? Falam, olha, ok, entendo pela liminar. Eles vão fazendo exigências sucessivas e ridículas, né? Vou dar de uma forma genérica, junte o documento da primeira autora, aí você junta, aí o cara fica com o processo lá 20 dias para sair um despacho, junte o documento da segunda autora. Quer dizer, ele não quer dar liminar, né? Eu tive juiz com processo na mão dele por 45 dias, e quando ele liberou o processo foi para falar nada, ele não decidiu nada. Então, a gente está enfrentando essas questões com alguns grupos ainda, né? Mas a primeira brecha que a gente tiver, a gente vai levar para a segunda instância, vai agravar a decisão. Tá? Então, fiquem tranquilos. E o que eu vi aqui também de pergunta, em relação aos pedidos de dano morais, eu acho que o principal, né, foi o que eu tinha falado bem no início, é Estácio saber
que ela não está, assim, lidando com idiotas, com pessoas que vão se calar, né, diante de todas essas barbaridades. Vocês já se insurgiram em relação à redução da mensalidade. Mas, mesmo assim, eu acho que ela não entendeu o recado. Ela continua ameaçando, ela continua fazendo terrorismo com os alunos, ela continua não cumprindo as liminares e até então não cumprindo a lei. Ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. E o que a gente quer mostrar para ela é que toda ação tem reação, né? E que toda atitude tem uma consequência. E que essa atitude dela, de estar agindo de forma tão arbitrária, tão leviana, também tem consequência. Já que o que eles se preocupam tanto é com o bolso, né? Porque eles estão fazendo todos esses absurdos porque eles não querem perder um centavo. Então, vamos fazê-los sentir no bolso. Tem gente com depósito judicial recebendo carta que vai ser negativado. Sim. Gente, é dano moral. Não tem o que discutir. Tem um pai que vai ter que sair. Deixa eu falar só uma coisa. Quando a gente está falando de a gente fazer as ações em juizado, o doutor Ricardo e a doutora Gabriela, eles ofertaram um modelo, porque muitos não são, como qualquer um pode fazer, mas o ideal é que a gente já tenha mais ou menos um padrão. E aí, com esse modelo, vocês só vão precisar adequar com os documentos que vocês têm de mudança de valor de mensalidade, de cobranças, de ligações. Isso tudo vai servir para vocês fazerem as ações que não dependem de advogado e não dependem de custas. Então, isso é uma coisa que cada um deve fazer. É uma coisa importante. A associação vai fazer a ação coletiva com essa obrigação, né? Que é a obrigação de fazer para que todos possam ter a matrícula realizada. Porque já tem uma turma, que eu soube agora, que já foi informado hoje, a Estácio informou hoje, que não vão passar nas aulas práticas pela catraca se não estiver com o pagamento de agosto. Se não pagar agosto, não vão participar das aulas práticas do primeiro período. Denise repete que congelou a fala. Receberam agora uma turma a informação de que não vão ter aulas práticas aqueles que não pagarem agosto, sendo que as aulas são do primeiro semestre. Então, a Estácio vai tentar... Denise, o sinal está falhando, então está faltando muito. Alguns alunos foram surpreendidos, tá, com uma correspondência da Estácio, informando o seguinte: se vocês não pagarem a mensalidade de agosto integral, as provas lá no primeiro período que vocês teriam que fazer, vocês não vão poder fazer. Vocês vão ficar bloqueados. E aí, a gente para na mesma história. Se não acabou o primeiro período, né, o período anterior, quando eu falo primeiro, eu estou falando em relação a 2020.1, como é que eles podem estar obrigando as pessoas a se rematricular para 2020.2? Primeira coisa. Segunda coisa, quem disse que vai ter autorização dos órgãos competentes para voltarem às aulas práticas? Então, assim, a gente está vendo que é um terrorismo puro que eles estão fazendo. E, obviamente, os alunos entram em desespero, né? Eu vi aqui a pergunta da aluna falando que o maior medo dos alunos é de ficar sem aula porque eles não estão conseguindo se inscrever nas matérias. Volto a dizer, não sabemos se vão ter aulas, né? De repente, essas aulas práticas só vão voltar em 2021. Entendo perfeitamente o desespero, a aflição para querer se formar, para querer acabar com isso tudo logo, mas não pode ser de qualquer jeito. Vocês podem ter certeza, se os órgãos fiscalizadores também estão se posicionando contra, eles não têm nada pessoal contra vocês, nada contra Estácio, nada contra A e contra B. Eles estão pensando de forma ampla em saúde pública, né? Que eu acho que é o medo de todo mundo. Então, o que a Estácio está fazendo é terrorismo, e por isso que a gente está falando tanto dessa questão das ações individuais, por dano moral, que é uma forma de brecar, né? Deles entenderem que eles não podem agir dessa forma. Né? Eles estão obrigando as pessoas a se rematricularem por um período que eles não sabem se vai começar. O outro período não acabou. Ah, mas se você não pagar do próximo semestre,
Depois de ter se rematriculado, então, assim, se eu me rematriculei em julho, agosto já é do próximo semestre. Não é isso? É do próximo período. Não. Agosto está me prendendo a realizar as provas do período anterior. Quer dizer, você vê que... Eu não acho que seja confusão acidental, não. Eu acho que é mau caratismo mesmo, sabe? Então, assim, vamos seguir forte com a questão das ações que a gente já tem de mensalidade. Todos aqueles que tiverem interesse, né, em entrar com ação por danos morais nos juizados, essa ação não tem custo, né? O custo que vocês vão ter de internet e de dedinhos digitando os dados para poder dar entrada, tá? Então, façam, tá? Façam, porque eu acho que vai ser importante. Em relação à rematrícula, nós já peticionamos em diversos processos. Alguns juízes já falaram para intimar Estácio. Em outros, nós pedimos, inclusive, quando tinha previsão de multa, né, penhora online de alguns valores, porque entendemos isso como um descumprimento, tá? Porque se pagou em juízo, ela não está reconhecendo e está impedindo, é um descumprimento da liminar, né? Mas, independente disso, estamos realmente pensando, vendo como viabilizar essa questão da ação coletiva específica para a rematrícula, que eu, Gabriela, volto a dizer, não vejo nem por que fazer uma rematrícula se um período não terminou e se nós não sabemos se o outro vai ter autorização para voltar, com aulas práticas, né? Mas... Gabriela, o que o Renato falou, mas vocês, nas ações, vocês estão comunicando aos juízes que não estão sendo obedecidas as liminares e estão pedindo a multa e pedindo que seja determinada a rematrícula? Pedimos em todos os processos. Aqueles que já tinham multa prevista, nós estamos executando as multas, pedindo penhora online e reforçando a intimação da Estácio para que faça a rematrícula no prazo de 24 horas, porque para eles é uma questão meramente de sistema, e eles já deixaram isso bem claro, quando eles alteram os boletos favoravelmente a eles, né? Então, nós estamos pedindo isso sobre a aplicação de novas trends, que é a multa, desculpa, porque acaba usando o juridiquês. E nos casos em que não tem previsão de nenhuma multa, nós estamos pedindo para que a multa seja arbitrada. Juntamos aquele documento da Estácio, falando do dia da rematrícula, né, e mostrando que os alunos estão sendo impedidos. Pedi para todos os alunos a tela. Eles me mandaram uma tela dizendo que aquele aluno não estava autorizado a se rematricular, né? Então, eu fui pedindo aos representantes, à medida que eu fui sendo informada, né, e fui juntando tudo isso nos processos. Já tive em alguns um posicionamento dos juízes, em outros ainda não, né? Mas eu já sei que aqueles juízes que a gente teve resistência, a gente provavelmente vai continuar encontrando a mesma resistência. Tem a pergunta da Tayane. Tayane, ninguém é contra a volta do internato. O que nós queremos é que exista um protocolo a ser seguido, um protocolo que seja não apenas da cabeça da Estácio, onde ela dá um par de luvas e te coloca uma máscara e diz, pode voltar, meu filho. A gente quer um protocolo onde a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, o CREMERGE, todos envolvidos façam um protocolo de segurança para que vocês voltem com segurança. Viram? O Denise, a pergunta dela não era especificamente sobre a volta, em sim sobre a questão de rematrícula. Não. Quem é do internato? Sim. Então, tá, da rematrícula? Na verdade, não vai mudar nada. O teu grupo, Tayane, ele está com liminar, tá? 53, grupo 53 está com liminar. É a mesma coisa, assim, não importa se é do internato ou do primeiro período. As liminares, elas têm uma ordem de cumprimento que não importa. Então, assim, se a Estácio não cumprir, a gente vai pedir o descumprimento. E, assim, em último caso, a gente pede a prisão de alguém. Isso funciona também, tá? Ou quando a multa, o momento que a Estácio sofreu um baque financeiro aí com uma penhora ou com alguma ordem de prisão, pegar um juiz mais peitudo por conta de descumprimento, isso vai resolver. Vocês fiquem tranquilos, nós estamos fazendo a nossa parte.
não importa se é de internato ou do primeiro período, a ordem judicial é a mesma. Mas o que o Maurício Chacur falou é correto, porque aqueles que não querem voltar agora, a Estácio não está esclarecendo como é que vai ser a volta das práticas para quem não deseja voltar agora. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem definida também, né? Sim, e uma coisa que assim chama muita atenção, né, é que a gente vê que algumas pessoas já voltaram às aulas práticas. Mas a Estácio, ela mesma fala no comunicado dela que o retorno das aulas práticas só vai acontecer no dia 17 de agosto. Por quê? Não tem autorização dos órgãos competentes para voltar às aulas práticas. Então, a minha pergunta é, essas pessoas que voltaram, como é que eles vão contabilizar esses horários se eles não podiam estar fazendo isso? Se é uma ilegalidade, uma irregularidade, se não tem autorização. Porque não tem. Nenhum órgão de vigilância sanitária, nenhum órgão público, ninguém autorizou a voltar. Eles estão voltando por conta e risco próprio. Como é que isso vai ficar? Como é que você vai contabilizar uma coisa que não podia existir? Né? Porque não pode existir isso agora. Tanto que eles tiveram a preocupação de colocar... Estão ouvindo? Ouvindo Tanto aqui. Também. Fala. Era uma preocupação de deixar isso muito claro no documento. Então, assim, não sei como é que a Estácio vai contabilizar essas aulas de internato e as outras todas que voltaram. Não poderiam ter voltado, não tem autorização para isso. Tá? Então, de repente, as pessoas estão se expondo com EPIs precários e esse período que elas estão fazendo sequer vai poder ser contabilizado. Tem uma pergunta aqui do Maurício, né? Se tem validade... Já? Ah, bom. Então, tudo bem. Não tem validade nenhuma. É cláusula completamente limitativa, cláusula nula de pleno direito. Tá? É a mesma coisa que você contratar um seguro e o seguro falar, olha, você tem um seguro, mas você não... Um seguro viagem. Ó, você contratou um seguro viagem, mas você não pode viajar, senão você vai morrer e a gente não vai pagar. Basicamente é isso. É uma cláusula que ela impõe ao consumidor uma desvantagem excessiva e não tem validade. Tá? Foi o que eu imaginei. Doutor Ricardo, uma pergunta. Se algum aluno ou familiar cujo aluno tenha retornado para aulas práticas, seja lá, se contamine a família, a gente pode mover ações contra a Estácio? Sim, claro. Se comprovar esse nexo de causalidade, sim. Justamente, eles vão querer alegar justamente essa questão de assinatura de termo de compromisso, de cláusula de responsabilidade, que não tem nenhuma validade. Eu só queria esclarecer, eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta, que tem algumas pessoas fazendo perguntas individualizadas sobre como é que meu filho vai ficar, como é que está o processo do meu filho. Nós não estamos aqui para responder isso. Tá? Isso, inclusive, foi tratado no início da reunião. Hoje não é um momento para lidar com o grupo X que não teve desconto, o grupo Y que teve... A gente está tratando a questão de uma forma genérica e ampla em relação à rematrícula, em relação a como estão as coisas, mas não é o momento de tratar de questões individualizadas, não. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu vi Renato perguntando alguma coisa em algum lugar, mas eu acho que já até passou. Entraram algumas perguntas. Seria possível requerer uma intimação pessoal do reitor e do diretor da Faculdade de Medicina para cumprimento das liminares sob pena de desobediência? Bem, quem vai cumprir a liminar, eu posso até pedir, mas você está querendo dizer personalizar, né? Não tem problema, a gente pode direcionar, não tem problema. Porque, veja bem... Eu só não sei se é ele que está desobedecendo, né? Bom, ele é o responsável, né, pela instituição, ele representa a instituição. Veja bem, por que eu estou falando isso, doutor Ricardo? Uma coisa é nós termos uma situação, num processo em que a situação há um mal entendido. Outra coisa é nós temos 60 e tantos processos, com 40 e tantas liminares, e um descumprimento reiterado em 40 e tantos processos. Eu acho que talvez dê para dar um belo susto, né? Uma intimação desse tipo e ocorrendo em 40 e tantos processos, podendo gerar representação criminal nesses 40 processos. Eu acho que seria interessante.
Não, a gente vai fazer. A penhora também é bem eficaz. A penhora online, quando tem descumprimento, tem multa, ela às vezes é melhor até que a prisão. Mas a gente vai fazer sim. A gente quer justamente começar a chegar nesse ponto. É óbvio que alguns juízes a gente vai encontrar muita resistência, que são os juízes que dá resistência. O teu caso não, o teu processo é um juiz mais tranquilo. O meu processo tem uma liminar de 30% que caiu para 15%, mas eu tenho aqui uma relação, pelo menos 6 autores, a Estácio não está cumprindo a liminar. Não conseguiram rematrícula. Hoje eu despachei, inclusive, com a desembargadora, que é uma juíza designada responsável pelo seu processo. Eu despachei hoje com videoconferência com ela. Ela está um pouco resistente, tá? Então, a minha ideia é não trabalhar ela, é trabalhar o restante da Câmara, porque a Câmara é boa, a 26ª Câmara tem mantido decisões e a gente vai começar a formar jurisprudência lá, justamente para derrubar o voto dela, se for o caso de votar negativo. Okay, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para a Silvia. Se algum aluno se contaminar agora, tá? Durante esse período agora, tá? Amanhã, hoje, apresentar agora, e a gente comprovar o nexo de causalidade, eu entendo até como uma questão criminal. A Estácio está expondo, ela não tem autorização para ministrar aula prática, nenhum órgão liberou. É crime contra a saúde. Tá? Então, eu acho que não é só uma questão moral, não, é uma questão criminal. Eu acho. E acho que a gente devia dar divulgação a isso, entendeu? Sim, mas acontece que os alunos que voltaram, eles estão eufóricos por terem voltado, não conseguem imaginar a possibilidade de não voltar e não querem tomar nenhuma medida contra a Estácio. A Estácio está manipulando os alunos. Isso pode mudar, né? Sim, depois que o primeiro se contaminar, aí isso vai mudar. Sim. Espero que a gente não passe por isso, mas... Exato. Olha só, a Ana está fazendo uma pergunta que eu até entendo. A preocupação é aqueles grupos que o juiz ele deu a liminar. A Estácio, com certeza, não fez os boletos como deveria, com a redução. Mas... sou eu falando. Mas ela está com uma... Aí o que acontece? Ela está perguntando se isso vai prejudicar porque eles não tiveram ainda como fazer o depósito judicial. Mas eles têm que aguardar que o juiz autorize, né? Senão... De forma alguma. Nós pedimos, em alguns casos, para que os alunos até fiquem mais tranquilos, mas é uma questão subjúdice. Alguns juízes não autorizaram o depósito, mas implementaram multa para descumprimento. Então, o fato deles não terem pago ainda, na verdade, não é uma inadimplência deles, é um descumprimento da Estácio. A Estácio é que está descumprindo a liminar, eles não estão descumprindo nada. Eles não puderam efetuar o pagamento porque a Estácio está descumprindo a liminar. E é isso que nós estamos informando em todos os processos que a gente tem lidado com essa questão. Tá? Não precisa se preocupar. Mais alguma pergunta, gente? Para a gente... Tem uma pergunta aqui, Denise, que é simples de... tem uma pessoa perguntando se é para pagar fevereiro e março. Fevereiro e março não tinha pandemia. Não. Aliás, a pandemia, as aulas foram interrompidas dia 16 de março e a mensalidade de março venceu no dia 5. Então, inclusive, a lei diz que as 2 mensalidades anteriores, elas deveriam estar pagas. É um pré-requisito da lei. Então, quem está com mensalidade em aberto antes do mês de março, eu sugiro que pague ou entre em negociação, porque aí não tem como misturar isso na receita de bolo das ações. Eu estava escrevendo uma pergunta, se me permitir aqui. Eu estou um pouco confuso com essa questão de retorno às aulas, quem autorizou, quem não autorizou, porque a prefeitura parece que autorizou, o Estado não, o governo federal está se lixando. Eu queria entender melhor quando a Gabriela fala, não está autorizada. Quem é que não autorizou? Porque eu confesso que nesse momento eu não sei quem autorizou e quem não autorizou. Só para o meu entendimento e para o grupo em geral. Vamos lá. Quando as aulas foram suspensas, né, primeiro a gente teve um decreto estadual determinando a suspensão de todas as atividades, inclusive educacionais. Né? Posteriormente, esse decreto foi feito um decreto complementar também pela prefeitura.
tá? Mas o decreto estadual, obviamente, em relação à educação, né, ele se sobrepõe, porque a autonomia do município ela tem algumas limitações, vamos por assim dizer. Então, algumas escolas estavam marcando, por exemplo, inclusive do município, né, para 4º, 5º e 8º ano, né, do fundamental, retorno para o dia 3, só que o decreto estadual ele estava válido até o dia 5, né, sobre a suspensão. Então, eles não poderiam, eles tiveram que mexer novamente no calendário e não podem voltar no dia 3. Só que o que a gente está falando é que esse decreto ele tem sido renovado sucessivamente. Né? O primeiro decreto teve validade de 15 dias, o segundo de 30, depois eles foram mantendo validade de 15 em 15 dias. Tá? E, além do decreto estar sendo renovado sucessivamente, quer dizer, a gente não sabe se o Estado vai renovar novamente, se vai dizer que não pode continuar as aulas. Né? A gente tem também os órgãos fiscalizadores de saúde e pedindo ainda, né, dentro de pronto-socorro e de outras unidades, alguns tipos de atendimento. Cirurgias eletivas, por exemplo, ainda não tinham sido liberadas. Né? Eles só estavam recebendo em emergências cardíacas e ortopédicas. Eles estão liberando tudo isso gradativamente. Né? E até onde eu sei, estágio específico, né? O MEC tinha liberado no primeiro momento, mas depois voltou atrás. Então, assim, para eles voltarem com essas aulas práticas, eles têm que ter um respaldo. Eles não sabem se o governo... No momento, eles não podiam estar tendo aula nenhuma, tá? Porque o decreto do Estado vai até o dia 5 de agosto. Ninguém liberou para voltar antes. Então, eles não poderiam ter retornado. Então, esse é o primeiro ponto. E nós não sabemos se vai ficar para frente. Né? Não sabemos se isso vai ser renovado, se não vai. Está se falando de uma curva, porque os casos estão diminuindo. Muito pelo contrário, os casos estão aumentando. Né? A gente viu que com a flexibilização, infelizmente, está se voltando a ter novos casos. A gente está tendo exemplo aí o tempo todo da Europa, de outros países que fizeram a flexibilização e estão sofrendo com uma nova onda. A gente não sabe como é que isso vai ficar. Por isso que eu estou tão indignada com a questão da rematrícula. Né? A gente não acabou o primeiro período, a gente não sabe quando vai retornar, se vai retornar, e eles estão impondo aos alunos, né, uma rematrícula em cima de terrorismo. E eu vi aqui uma pergunta a respeito de... Renato Peçanha está pedindo para falar só mais uma coisa. Vou deixar ele... Obrigado, Denise. É bem rápido para o doutor Ricardo e a doutora Gabriela, retornando só nessa questão do cumprimento das decisões judiciais. Eu não sei se os doutores têm conhecimento das decisões proferidas no processo da Defensoria Pública do Estado. Nesse processo, depois teve embargo de declaração e na segunda decisão, o juiz coloca ali na parte final, isso lá em junho, se não me engano, que a Estácio deveria retirar a página financeira e os boletos do ar enquanto ela não tivesse condições de cumprir aquela liminar de 15%. Então, e ela não cumpriu, né? Não deu 15% para ninguém e continua fazendo cobranças, colocando boletos integrais, absurdos, enfim, todos sabemos disso. Então, eu estou trazendo esse argumento só para agregar nessa questão aí da alegação de descumprimento das decisões judiciais só a título ilustrativo. Acho que isso poderia também, embora seja de outro processo, mas acho que poderia servir como argumento também genérico. Tá? Não sei se os doutores tinham conhecimento. A gente tinha visto isso sim, mas nesse momento para a gente foi muito importante o fato de todos vocês estarem tendo esse acesso às fichas financeiras, porque a gente conseguiu pegar de um mesmo aluno num período de 10 dias, lançamentos com valores diversos para o mesmo boleto, né? Então, a gente está mostrando não só uma questão de desvario administrativo, como a má-fé, porque o último, eles acharam e tiraram os 30%, aí viram que estava válido, botaram de novo, aí depois tiraram, botaram 15%, aí depois botaram o valor da liminar, depois tiraram da liminar, voltaram com os 15% e agora botaram o valor integral. Então, a gente está juntando todas essas fichas financeiras, pedindo, inclusive, a condenação da Estácio em litigância de má-fé.
mais alguma coisa mais? Vamos lá agora. Liguei para Renato, não, Renato não. Bom, então, assim, para finalizar, todos os grupos que estão com liminar, tá? Nós estamos informando aos juízes o descumprimento da liminar, seja porque não foi adequado no boleto, ou porque eles já lançaram no boleto, mas impediram a rematrícula, ou porque estão considerando aqueles que depositaram judicialmente como inadimplentes. Todos os grupos a gente está informando em todos os processos. Para aqueles grupos que não têm liminar, né, o processo, o tema, né, a discussão do processo é redução da liminar. Então, a gente usa a expressão subjúdice, né? O tema está sendo discutido. Se ele ainda está sendo discutido, vocês não podem sofrer sanções, tá? Eles não podem impedir a rematrícula. Por isso, nós estamos pensando e formulando a melhor maneira, tá, de fazer essa ação coletiva específica para a rematrícula. De qualquer forma, o que eu quero que vocês tenham em mente é: ninguém vai ficar desamparado. Eu sei que algumas pessoas estão chateadas porque teriam algumas matérias eletivas com vagas limitadas e que elas perderam a oportunidade. Volto a falar, nem sabemos se essas aulas serão prestadas, se elas poderão ser prestadas. Então, assim, vamos fazer as coisas com calma que eu digo com cabeça fria, né? Porque nós estamos acelerando tudo, nós não estamos parados esperando nada cair no colo, não. Tá? Nós estamos correndo atrás, nos movimentando de todas as formas possíveis para garantir a rematrícula, se for o caso, se realmente tiver um novo período para se iniciar, né, e resolver a situação a contento para todo mundo. O que não pode é as pessoas que correram atrás do direito delas, né, que estavam sendo lesadas com a questão das mensalidades, ficarem com a sensação de, poxa, eu fui correr atrás de uma coisa que realmente era meu direito, mas agora eu estou prejudicado, porque eu não estou conseguindo me rematricular, porque eu não consegui entrar naquela turma que eu queria. Essa sensação que a Estácio está causando em todo mundo por esse terrorismo e por esse tipo de administração que ela está fazendo, que a gente não vai permitir. Tá? Então, vocês podem ter certeza que a gente vai usar todo o poder de fogo que a gente tem dentro do que a gente pode, né, que é o judicial, né, para tentar coibir isso. Agora, cabe a vocês também se movimentarem. Eu vi que saíram várias notas em jornal, isso incomodou demais eles. Foi depois de uma nota que eles tiraram aquela cláusula absurda, dizendo que os alunos abriam mão de qualquer direito concedido por lei ou por decisão judicial. Então, assim, vocês também têm muito poder. Utilizem ele, tá? Mas fiquem tranquilos que, juridicamente, tudo que pode ser feito está sendo feito. Eu posso só mais uma questão? Seria interessante trazer o Ministério Público, ou seja, fazer alguma denúncia, uma representação, não sei qual o instrumento, mas tentar trazer o Ministério Público para o nosso lado? Eu quero responder. Tem Ministério Público aqui no Rio? Ou é só para... Não, porque até agora eu não via. Eu ouvi falar da Defensoria Pública, ouvi falar de um bocado de gente, mas eu não ouvi falar do Ministério Público. E, assim, existe um Ministério Público que trata especificamente de relação de consumo, direitos difusos do consumidor. Mas até hoje eu não vi eles se manifestarem. Hoje até saiu uma nota que eu mandei para a Denise do Ministério Público com a Defensoria por conta das escolas particulares. Mas é ensino, educação infantil, ensino médio, não é ensino superior. A gente pode até fazer. Aliás, a gente fez, Denise, a representação fiz a Denise duas fez uma reclamações. representação no Ministério Público. Duas reclamações. Não tive nem resposta. Mas eu até hoje não ouvi falar no Ministério Público. Eu acho que ele esqueceu dessa questão da lei, do descumprimento, esqueceu disso. E a própria Defensoria, assim, eu não estou falando mal das instituições, mas se são entidades que têm, por exemplo, o Ministério Público é fiscal da lei. O que acontece? Essa ação civil pública da Defensoria, ela começou com um percentual 15% tímido, ao meu ver, mas tudo bem que é um percentual genérico, mas a partir do momento que tem uma lei sancionada no dia 3 de junho, dia 4, sei lá, dizendo que tem que ser 30%, ela deveria ter se insurgido, pedido para que esse percentual fosse modificado. Tanto que, em um desses processos, que eu não sei se foi o da Estado, acho que foi o da Unigran Rio, a própria Unigran Rio falou assim, e agora? O que eu faço? Eu cumpro a lei
ou cumpro a ordem judicial? Porque a ordem judicial é 15, a lei é 30. Então, assim, eu não vi ninguém se mexer para fazer com que esse percentual aumentasse de 15%. Nós temos uma ACP lá de 15% que não está ajudando ninguém em nada, está ajudando quem não é de medicina. Tudo bem, mas quem é de medicina não pode se contentar só com 15%. É uma coisa assim completamente irrisória que na minha cabeça não funciona. Ok, obrigado. Gente, então vamos... Doutor Ricardo, só me permita, assim, eu soube que parece que houve um requerimento de adequação a partir da publicação da lei, mas a mesma situação das nossas liminares. O juiz não apreciou e a defensoria está na pendência da apreciação do juiz. Eu não vi nenhum agravo de instrumento. Eu não vi da defensoria, eu vi da Estácio, que por um acaso é a mesma relatora do seu processo. Não, pelo que eu fui informado, a defensoria pediu a aplicação do percentual de 30% após a publicação e está aguardando a manifestação do juiz, que não saiu ainda, primeiro grau. Então ela pediu uma reconsideração da decisão na primeira instância. Uma adequação. Aliás, o juiz poderia até fazer isso de ofício, porque tem uma lei hoje dizendo diferente, né? Enfim, mas essa ação não tem, na minha cabeça, ela não tem muito para onde prosseguir. Eu acho que o final dela talvez, não sei qual vai ser, mas com certeza as nossas vão ter decisões sentenças e talvez até acordo em segunda instância antes. Mas a Estácio recorreu dessa decisão de 15%. A desembargadora, que é a mesma do seu processo, é uma juíza designada, aliás, ela manteve os 15%, ela não aumentou nem diminuiu. E também não fez qualquer referência à lei. Também não fez qualquer referência à lei também. Não fez. Já estava em vigor quando ela decidiu. Não, pelo contrário. É como se não existisse a lei. Mas hoje a lei existiu. Hoje, quando ela despachou comigo, ela soube de uma decisão ontem que teria sustado os efeitos da lei. Então, para deixar de cumprir é muito mais rápido do que para cumprir. A velocidade, né? Sim. Bom, gente, acho que a gente deu para esclarecer. A gente pode parar aqui, até para não ficar muito grande a gravação, para colocar para todo mundo assistir, botar nos grupos. E vamos aguardar agora, vamos fazer os próximos capítulos, né, dessa novela. Tá? A audiência pública de terça-feira é importante, vai estar o Ministério Público, vai estar a Secretaria de Saúde, de Educação, o representante da Estácio, que foi convidado também, centro acadêmico, então o CREMERG, então todos os envolvidos estarão presentes. Acho que é importante que todos participem e acompanhem, tá bom? E Denise, rapidinho. Rapidinho. É só para reiterar, então, que vocês têm mecanismo. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. De repente, um dia a gente fazer uma manifestação, vai lá para a porta da Estácio com panfleto, cartaz, boca a boca, campanha, rede social, Facebook, Instagram, Twitter. Vamos começar a bombardear eles com campanha negativa, marketing negativo. Às vezes, isso é até muito mais eficaz do que uma decisão judicial. Talvez uma campanha desse tipo, desse aspecto, e tomar uma proporção gigante. Hoje nós somos 500 alunos, mas são 500 famílias, são 2.000 pessoas, 2.000, cada um multiplicar aí por 5. Então, a gente vai fazendo isso numa velocidade tão progressiva que eles vão perder o controle e eles vão retroceder. Eu acho que isso é um instrumento bem interessante. Eu tinha pensado mesmo, de todo mundo, de camisa preta, a gente manda fazer um adesivo colocando Estácio, tipo, não cumpre a lei, coloca na frente da camisa, a gente coloca umas cruzes de papelão preta e vamos para frente. Um dia nós vamos ao show, outro dia na Presidente Vargas, outro dia na Citar, outro dia em Angra, e chama jornal, imprensa, para mostrar o que está acontecendo. Isso eu acho que é uma coisa que queima bastante, porque até agora ela só está conseguindo lucro, né? E não está nem aí para a gente. Vamos nos mobilizar e mostrar para a Estácio que ela pode ser a máfia que for, a quadrilha que for, os interesses que for, mas que unidos nós também conseguimos derrubar isso.
Mas o que pega mesmo é rede social. Se pegar um rastilho de pólvora e afetar a imagem, e aí afetar o preço da ação dela na bolsa, aí vai ser bom. É aí que aí ela vai obedecer. Maurício, Já foi lançada uma campanha Vergonha Alheia. A gente podia fazer. A gente podia lançar uma campanha, aquela está X não cumpre a lei. E lançar essa campanha aí em Facebook, Instagram, com aquela marca. Tinha que fazer uma única para todo mundo, né? Para todo mundo. Única para todo mundo distribuir. Acho que Denise, você podia bolar uma e passar serve para detonar muito. Vamos fazer. Levantar a hashtag no Twitter. Podia contratar uma empresa para fazer isso, de marketing. Deve ter algum marqueteiro nesses pais de aluno, deve ter alguém que sabe fazer isso, marqueteiro publicitário. Vamos ver. Aquela do Twitter, aquele desembargador fechou até a conta dele. Depois que a gente começou a botar o Twitter. Ele tirou a conta. Tá? Então, eu acho que a gente pode fazer com a Estácio. Bom, é isso. Segunda-feira a gente dá notícia para vocês em relação à ação coletiva da RG Matrículas. Eu espero, eu tenho diversos processos que estão na mão do juiz para apreciação, né? Então, eu sei que algumas pessoas gostam de consultar, eventualmente online. Quando vocês verem como conclusão, é porque está na mão do juiz para apreciação, tá? Então, a gente tem diversos processos que estão na mão do juiz para apreciação e espero que a gente tenha um retorno logo, porque a maioria deles está com petição nossa em relação à rematrícula e executando aqueles que têm multa pedindo penhora online. Então, gente. E sobre o mandado de segurança para matrícula? Em geral. O mandado de segurança não é o termo adequado. É uma ação, uma ação ordinária. Mandado de segurança não é o termo adequado. É uma ação de obrigação de fazer. Obrigado, doutor Ricardo. Não, corrige, mas fala um termo adequado. É obrigação de fazer. Eu falei, ação de obrigação de fazer. Ação de obrigação um pedido de fazer. de antecipação de tutela. Entendeu? A gente tem que obrigar a Estácio a fazer a rematrícula de todo mundo. Tá? Bom, acho que tá bom, gente. A gente pode parar por aqui. Eu agradeço a todo mundo assim, a confiança, tá? do trabalho que a gente está fazendo. É um grupo grande, a união de todos é que faz a força. E eu espero que todo mundo continue, tá? nessa força, nessa união, e a gente vai vencer. A gente não pode deixar esmorecer por causa de um dia atrás do outro, e a gente vai ganhando aí espaço. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e vamos em frente. Tá certo? Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Denise. Até logo, gente. Denise. Fala.